Bom, boa noite, pessoal. Estou gravando este vídeo agora às 18h15. Acabei de gravar o outro, já foi exportado e está carregando no meu canal do YouTube para enviar o link para vocês. Vamos lá. Deixa eu falar o seguinte, eu não estou colocando a minha imagem aqui porque uma aluna sinalizou que quando eu coloco a minha imagem, atrapalha o texto. E é por isso que eu não estou com a câmera ligada, porque o local onde fica o vídeo, né, a câmerazinha, o meu rosto, está justamente onde está o texto. Eu ainda não sei mudar para jogar para outra parte. Se alguém souber, depois me ajuda, por favor, tá bom? Bom, vamos lá. Nosso módulo é construção de texto e prática de leitura. Estamos aqui na aula 2 e vamos abordar nesta aula a leitura e interpretação do texto jornalístico, ou seja, vamos falar do uso do jornal na sala de aula. Vamos falar também sobre o aperfeiçoamento da fala e da altura da voz e da dicção, quando o aluno se expressa oralmente, quando ele está lendo, quando ele vai ler em público ou individualmente. E aí também é onde a gente percebe que há algumas falhas na sua voz e que a gente pode encaminhar para o fonoaudiólogo, né? A gente, na verdade, não encaminha. O professor faz um relatório onde onde o responsável vai levar primeiro para um especialista da área de saúde, para então ele encaminhar para o fonoaudiólogo, tá? Bom, primeiro porque tem que ver se é uma questão orgânica, física, se é um problema físico, ou seja, se é uma má formação, se precisa ou não de cirurgia, ou é apenas o aparelho fonador, algumas vezes ele não foi bem desenvolvido, né? Ou seja, onde se emite o som. Mas se não é nada que precise de uma cirurgia, é apenas uma questão de exercícios vocais, aí ele é encaminhado para o fonoaudiólogo. Você, professor, não encaminha ninguém para o fono. Quem encaminha é o médico. Também vamos falar da criação das onomatopeias, de que forma trabalhar, e elaboração de texto, ou seja, produção textual, uma redação. Na aula 3, vamos falar sobre a interpretação de parlenda e vamos entregar o trabalho que eu já expliquei na aula 1. Mas posso frisar aqui. A aula final é a nossa avaliação escrita, onde eu conto com a presença de todos, certo? Vamos começar falando dos textos jornalísticos. Hoje nós utilizamos muito o jornal online. Ainda vemos televisão? Vemos televisão. Ouvimos o rádio? Vimos o rádio. Tem emissoras, tem pessoas que têm o hábito de ouvir o rádio de manhã, no carro, de casa, que às vezes não consegue para saber, né, do clima, como é que está o trânsito. E tem pessoas que gostam de acordar e ligar sua TV para ver como é que está, né, como estão as notícias. Mas nós ainda somos presos ao que é visual. Então, o que nós fazemos hoje com uma constância enorme é utilizar a internet. Eu acesso a minha internet, seja no Insta, seja numa outra rede social, ou então quando eu clico lá na página do Google e me vem as informações em tempo recorde, assim, em tempo real, recorde não, em tempo real. Às vezes o fato aconteceu ali, ou então mesmo alguém te manda um vídeo de um fato que aconteceu, um acidente, uma notícia, e você já está inteirado do assunto. Alguns são jornalísticos ou não. Então, a gente, na verdade, tem o rádio corredor, a rádio fofoca hoje nas redes sociais.
E as informações nos estão chegando de uma forma muito maquiada, ou seja, as pessoas estão inventando, criando novas versões para as histórias. Então, a gente precisa trabalhar um texto jornalístico com o nosso aluno, até para que ele consiga ter exprimir a sua opinião, tá? Expressar a sua opinião. E embora você não veja mais jornais, existem, pessoal, eles existem. Embora você não veja mais jornais impressos assim com tanta constância, as pessoas vão mesmo para a internet, ainda há lugares que se tem a cultura de ler jornais, e isso é importante, que o jornal ele tem várias partes. Parte de filmes, de cinema, esporte, a parte de cultura, né? A parte infantil para as crianças, dos jogos, né? Aquelas atividades que eu cansei mesmo de fazer palavras cruzadas no jornal, eu gostava muito. Tem a parte de moda, enfim. E tem aqueles jornais que, se você espremer, sai sangue, não tem nada de produtivo, pequenas notas, de nada de enriquecedor. Mas é bom que nós tenhamos acesso a diversos tipos de textos jornalísticos, anúncios, né? Nós temos jornais do município, jornais estaduais, temos os DOs, que são os diários oficiais, nós temos vários tipos de mídia impressa nesse gênero, né, de texto jornalístico. O jornal é um veículo de informação, ele serve para informar, que permite a leitura de diversos gêneros em um mesmo lugar, e é por isso que ele é um recurso, um gênero textual que você não pode deixar de utilizar, porque nele você encontra vários, tem poesia, tem música, tem conto, ele é mais completo. Não só conecta o leitor ao que acontece, como também dá a ele a possibilidade de se posicionar ativamente e abrir questionamentos diante de uma determinada reunião, de situação. Nesse sentido, a leitura de textos jornalísticos é fundamental para ambientar o estudante à realidade em que ele vive, transformando-o em um cidadão crítico. Por exemplo, nós temos acontecer um fato, e quando você traz as imagens e traz o texto para a criança, faz com que ela opine, com que ela fale sobre aquilo que ela entende, ou que ela descubra uma linguagem que ela não está acostumada. E vocês percebam aí que essas crianças não só estão utilizando o jornal impresso, como elas também estão com um recurso tecnológico. Pode ser feita uma comparação de uma notícia que está impressa com uma notícia que foi divulgada online? Pode. E é bom que a gente faça essa comparação. Então, porque nem sempre o que está impresso é verdadeiro. Há muitas fake news, há muitas páginas piratas aí. Esse tipo de discurso permite o contato com diferentes posicionamentos e ideologias, que agrega muito ao desenvolvimento social dos alunos. Veja outros benefícios de se trabalhar textos jornalísticos em sala de aula. Ele faz com que o aluno aprenda a ler, que ele possa avaliar diferentes pontos de vista, diferenciar posicionamento estratégico, opiniões, fatos, ajuda a formar leitores habituais, e é importante que a gente crie o hábito da leitura de um material físico, né, com as crianças, levá-la a bibliotecas, fazer com que ela leia o que está em cartazes, em outdoors, em banners, placas. Essa criança precisa, dentro desse ambiente que ela vive, onde há vários materiais impressos, essa criança e esse adolescente, esse jovem, precisa ter esse contato, ler o que está disseminado, exposto. Isso é muito importante, né, para a criança. Permite que o aluno identifique as diferentes finalidades dos textos que circulam na esfera jornalística, e esse é o nosso ponto-chave, fazer com que a criança perceba os diferentes gêneros textuais e onde eles estão, em qual momento eles se encaixam. Proporciona interdisciplinaridade e estudo de diversos temas,
colabora para que o aluno pense mais criticamente sobre os fatos, contribui para que ele perceba a relação entre os títulos dos textos e a coerência com os editoriais que são publicados, exercita o aluno para que ele saiba discernir diferentes vozes. E aí eu me veio aqui agora uma coisa, assim, você pode me perguntar, Cláudia, mas o livro didático também tem textos, diferentes textos? Sim, tem. Mas você, com o jornal, essa criança, esse aluno, ele, de uma forma mais fácil, a partir daquela proposta que você criar, ele vai conseguir, você vai conseguir de uma forma mais rápida, e de mais criativa, com que ele se expresse. Começando a falar da estrutura do jornal, do que tem, nas seções que tem no jornal. Falando para que ele diferencie o que é a manchete, o que cada imagem traz, que ele saiba separar as seções, identificar as seções, o texto, as pequenas letras, as notas, enfim, as diferentes informações que esse texto, que esse gênero traz para a gente. A ideia de utilizar o jornal como um instrumento pedagógico e levá-lo para dentro da sala de aula transforma-o em uma ferramenta prática para a motivação do ensino. O estudo e a leitura do jornal dentro de um contexto pedagógico, ou seja, você não leva apenas e faz com que a criança folheie, manuseie, você tem que ter uma intenção pedagógica, tem um sentido, faz com que a criança conheça esse gênero e explore. E tem diferentes formas de você trabalhar com o jornal. E não apenas uma aula. Você vai trabalhar em diversos contextos, nas várias disciplinas. Esse instrumento pedagógico forma o estudo e a leitura do jornal dentro de um contexto pedagógico, do conteúdo, em alguns casos, é muito mais bem sucedido do que o simples uso do livro didático, que foi o que eu falei há pouco. Esse instrumento pedagógico forma um conjunto de cidadãos mais informados e participantes. Não estou dizendo aqui que a criança não está sendo informada, que o aluno não se informa através das redes sociais. Só que a forma como chega a informação nas redes sociais, muitas vezes não dá tempo da gente criar uma opinião mais crítica. E é preciso que a criança aprenda a identificar a verdade ali no texto, né? De onde saiu aquela notícia. O jornal, ele tem quem assine a matéria, tem o editorial, de onde é aquele jornal. Então, dá mais veracidade. E há também sites assim. Então, é uma forma de você trabalhar buscando as fontes, né? E mostrando para os alunos isso. Pedagogos e especialistas em educação e linguística afirmam que o jornal é uma alternativa à predominância da televisão, que aliena. O que a televisão faz, né? A gente sabe disso, que ela tanto forma quanto informa, como deforma. Porque ela aliena os jovens, né? Não falo tanto as crianças, mas ela aliena os jovens e cria uma dificuldade à recepção e ao questionamento daquilo a que estão expostos. A criança, ela tem mais acesso, ela não tem tanto acesso à televisão, ela tem acesso à televisão, mas não, por exemplo, não é de interesse dela um jornal, uma novela, um documentário. O que a criança gosta de ver na TV? Desenho. A criança é mais voltada a esse universo do desenho, dos filmes que são para a idade dela. Mas quando trata de jovem, né, ele já cria uma dificuldade, porque ele está num processo de formação que, dependendo da informação, de como essa informação chega para ele acaba sendo alienado. E aí se torna um adulto sem consciência política, sem uma percepção da realidade, do social, do mundo em que ele vive. A gente ouve pessoas falando cada baboseira, reproduzindo falas que eu digo assim, Senhor,
A pessoa tem cérebro, mas ela não utiliza. E aí, me desculpe essa minha fala meio agressiva, mas eu acho que as pessoas precisam, antes de falar, pensar um pouquinho. E aí a gente vê nas redes sociais uma baboseira, um blá blá blá, um monte de vídeo, sabe? Uma coisa assim sem conteúdo nenhum, sem bagagem. E a gente precisa ter essa noção mais crítica, tá, gente? Pedagogos, especialistas em educação linguística, afirmam que o jornal, então, é uma forma alternativa à predominância da televisão. Então, a televisão é válida, a gente trabalhar com os canais, não só com a TV, mas com rádio, com a internet, mas também trabalhar o jornal físico ou online. O costume da leitura de jornais em sala de aula enriquece a capacidade de entendimento dos alunos, principalmente ao acréscimo e ampliação do vocabulário, a compreensão de textos, melhora a qualidade das intervenções verbais, alarga as informações do educando sobre o mundo e também sobre a comunidade onde vive. O jornal, como ferramenta pedagógica, traz uma visão aberta e atualizada, um espaço de divulgação de ideias, de comunicação, de opinião, interesse, e tem um contorno multidisciplinar e interdisciplinar. O jornal espelha o jogo de interesse da sociedade e o estudante pode compreender em que sociedade ele está vivendo e convivendo. O jornal é um extraordinário material pedagógico porque traz para a sala de aula a sociedade e suas necessidades reais. O docente precisa também beneficiar a interação do educando com a realidade social cotidiana e originar o acompanhamento do assunto jornalístico. Você pode incentivar o seu aluno a criar um jornal. Quando a gente não tem ainda essa percepção, eu posso criar um mural na minha sala de notícias, fatos, pedir que as crianças tragam um fato ou alguma coisa que aconteceu, e aí a gente faz um registro. Faz ali, por exemplo, eu tenho uma bicicleta velha, eu quero doar uma bicicleta, eu tenho uma boneca para doar, roupas a doar, e você pode criar anúncios no seu mural. Você pode criar esse jornal através de um mural. Então, é a forma com que a criança está participando da sociedade. Também com os alunos maiores, então, criar um posicionamento crítico, né? A partir do 3º ano, até dos pequenininhos mesmo, né? Sendo você o escriba, que esse aluno vai poder expressar a sua opinião. Também tem a parte das fofocas, né? Do que aconteceu na vizinhança, tomando cuidado com o que a gente vai colocar nesse mural, porque tudo às vezes é um assunto meio espinhoso, perigoso. Então, possibilitar ao aluno essa vivência com esse texto, esse gênero jornalístico, ou seja, o que pode ser divulgado, o que leva a um entendimento da realidade, ao entendimento de mundo. Isso de uma forma coletiva. É uma interação, na verdade, né? Dicas de como trabalhar com a leitura jornalística em sala de aula. Como é que eu posso trabalhar, Cláudio, o jornal? Promovendo um debate na minha sala, né, com a minha turma, que vai contribuir para o desenvolvimento do senso crítico e a argumentação dos estudantes, ou seja, onde o aluno se expressa, onde ele opina, onde ele pode divergir do colega, da opinião do colega, onde podem também surgir conflitos quando ele se expressa, quando alguém se expressa de uma forma diferente, e é preciso que a gente tenha falas diferentes para a gente aprender que a nossa fala não é única, não existe uma verdade, a minha palavra não é a única, então a gente precisa conviver com as diversas falas, os diversos discursos, para que eles se mantenham engajados na discussão, optem por assuntos atuais e polêmicos, e que, de preferência, estejam presentes no dia a dia e nas conversas deles. Tirar o seu aluno daquela aprendizagem mecânica, parada, aquela coisa que não traz para o aluno uma interatividade. E o jornal promove isso.
Utilizar o formato digital para leitura de textos jornalísticos. A escola não pode ignorar a mudança de mentalidade causada pelo avanço da tecnologia. Portanto, é importante a leitura de materiais jornalísticos disponíveis na internet, inserindo os alunos nessa nova realidade de letramento digital. Já existem soluções que trabalham o gênero jornalístico de uma forma digital para o público infanto-juvenil e tem vários sites que fazem isso, possibilitando a avaliação eficaz e personalizada das habilidades leitoras dos jovens. Assim como a gente tem os blogs, né, onde as pessoas criam conteúdos, os TikToks, o YouTube, levar esse mundo digital, esse formato digital dos textos jornalísticos é muito importante. É porque a gente está tendo uma outra vivência social, de disseminação de conhecimentos, de informações, de saberes. Discutir as fake news em sala de aula. É importante que a gente apresente aos nossos alunos que há versões controversas, que há conteúdos que não são verdadeiros, que há disseminação de notícias falsas. Porque foi aquilo que eu acabei de dizer, as pessoas, desde lá, novas, começam a reproduzir falas, coisas até míticas, que não existem. Porque isso aconteceu muito, gente, na pandemia, a disseminação de informações, durante a eleição, isso acontece na TV, isso acontece no dia a dia, essa disponibilidade de informações que muitas vezes são inverídicas. E a gente começa a levar o aluno a questionar esses conteúdos, essas informações, para que ele perceba o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, e aí ele está se posicionando de uma forma crítica em relação à matéria, né, e às notícias falsas, né, de onde saem essas notícias. Ler um jornal pela primeira vez é como entrar no cinema e encontrar o filme já com uma hora de exibição. Os jornais são como novelas. Para entendê-los, é preciso conhecê-los. E o melhor conhecimento é o fornecido pelo próprio jornal. O aperfeiçoamento da fala e a altura da voz e da dicção. Bom, trabalhei com jornal na minha turma, trouxe os materiais, os meus alunos folhearam, fiz atividades, fiz recortes, meus alunos trabalharam manchetes, criaram notícias, perfeito. E agora eu quero que o meu aluno leia a sua notícia, eu quero que o meu aluno leia o seu texto. E aí você acaba percebendo que alguns alunos, eles leem de uma forma muito... O som está baixo, que ele não tem uma dicção ainda bem produzida, bem estruturada. Alguns alunos têm vergonha de ler em público, isso é muito comum. E aí a gente também trabalha essa parte. A dicção é um modo de articulação, é a pronúncia, né? É a arte de falar com modulação adequada ao sentido da mensagem, a expressão vocal que é poderosa, e ainda uma maneira de se comunicar segundo a conveniência da situação, com estilo e linguagem. Percebam o seguinte: toda pessoa que vai palestrar, que vai estar à frente, né, de um púlpito, de uma... esqueci agora o termo, né? Quando ela vai se apresentar, esqueci agora aquela área que ela vai se apresentar. A pessoa que está à frente de um público, seja um líder religioso, um líder político, um líder da sua comunidade, alguém que vai fazer uma entrevista, que vai participar de uma live, como a titia Cláudia que participou, de uma forma muito light, mas ao mesmo tempo meio atropelada. Quem assistiu viu isso.
ela precisa ter uma fala modulada, solta, saber como expressar as palavras. Se vocês pararem para observar a minha fala, se eu não tomar cuidado, eu atropelo as palavras. Eu falo muito rápido. Isso é muito normal para pessoas que leem muito, que escrevem muito e tem mil coisas também na cabeça, como eu. A gente às vezes articula as palavras, né, o som de uma forma muito rápida. E aí é preciso um controle da voz, da entonação, para que tenha equilíbrio, para que não saiam palavras. Quantas vezes a gente fala de forma errada e a gente pronuncia uma palavra de forma errada e não tem uma compreensão? A pessoa que entende. Já viram aquela velha surda da Praça é Nossa? Quem é mais antigo igual ao meu já sabe, né? A pessoa fala uma coisa, a velha entende outra. Então, isso acontece muito comigo ultimamente. Eu falo uma coisa muito rápida e alguém entende outra coisa. Ou eu também estou entendendo errado. Então, a gente tem que ter uma forma de falar que seja bem articulada, de uma forma bem. Primeiro, conhecendo as palavras, né? O sentido das palavras, o significado. E sabendo o tom de voz que você vai utilizar. Quando eu faço uma leitura, é bom que eu primeiro leia o texto antes, ou que eu escreva, que eu corrija. Isso fica legal. Cláudia, há professores que têm língua presa? Sim, há. Há professores que gaguejam? Sim, há. Há palestrantes, há pastores, há líderes religiosos no geral. Há pessoas que têm várias dificuldades que se expressam na sua fala. E há pessoas que não pensam no que vão falar e saem despejando. Então, quais os problemas de dicção mais comuns? A gagueira, misturar letras, esquecer como se pronuncia uma palavra, por exemplo. Muitas pessoas pronunciam estragan, né? Aí vira aquela piada. Eu posso não saber exatamente a pronúncia de uma palavra, isso acontece com muita frequência com palavras de origem estrangeira. Mas você tenta buscar o conhecimento. Ninguém aqui é catedrático em diversos idiomas, né? Então, a gente pode errar. Eu, por exemplo, eu li a fala ali eu não soube pronunciar a fala do nome daquele autor. Se era Naipaul, ou Neipaul, Paul, não sei. Então, às vezes, eu omito, eu deixo de falar porque eu não tenho certeza. Mas não é vergonha não saber. Então, mas dentro da nossa língua portuguesa, obrigatoriamente, nós que somos estudantes, pesquisadores, nós temos a obrigação de procurar conhecer o sentido e a pronúncia. Para que a gente não saia o tempo todo, quando nós vamos oralizar, falando Flamengo, Fluminense, embora até numa palestra que eu assisti do gramático Pasquale, que ele dizia o seguinte: se na sua comunidade, né, no seu meio social, você fala Flamengo e é entendido, tudo bem. Mas na hora de escrever você não pode falar Flamengo, certo? Bom, dicas para melhorar a dicção do aluno. Eu posso, até peço perdão porque passou aí muito rápido, eu demorei muito na minha explicação e não tem como voltar, tá? Mas aí depois vocês voltem e verifiquem. Como posso melhorar, ou seja, quais são as dificuldades, né, que a gente observa na dicção? Quais as dicas para melhorar a dicção do aluno e a nossa própria, né? Uso de trava-línguas, isso que os fonoaudiólogos fazem, né? O uso de trava-línguas, saber articular e emular o som de cada palavra é primordial na dicção. Peço desculpas porque o E saiu sem acento. Melhorar o ritmo da fala. É preciso fazer exercícios vocais, falar com mais vagareza, não falar rápido, ter um controle na fala, na emissão, na emulação desse som. A velocidade, o ritmo da fala precisa ser controlado. Não falar correndo e não falar devagar demais.
E a musicalização, gente, cantando, musicalizando é muito legal, porque estimula a fala e o vocabulário. São formas de trabalhar a dicção. Sabe, o trava-línguas é perfeito. Um tigre, dois tigres, três tigres. E quando você vai falar rápido, você erra mesmo. E o controle do ritmo da fala. Se errou, fala de novo, fala de uma forma mais lenta. Quando estiver lendo um texto para o seu aluno, não fale correndo. E quando o seu aluno estiver lendo, peça para ele parar ou peça para ele ler de novo. Não obrigue o aluno a ler. Primeira coisa, não obrigue o aluno a ler. Deixa com que ele se solte. Quando ele tiver segurança, ele vai ler para você e para o grupo. A gente nunca deve forçar o aluno a ler em público, tá? E quando é preciso a visita ao fonoaudiólogo? Quando há uma troca de letras, ou seja, quando você já trabalhou trava-línguas, quando você já trabalhou com exercícios vocais, quando você já percebeu que esse aluno não desenvolve e ele ainda continua trocando letras, sabe aquela letra do Cebolinha, aquela fala do Cebolinha? Ele troca a letra, aí você observa aí você vai sugerir que a família procure um especialista para encaminhá-lo ao fonoaudiólogo. Ele geralmente troca o F pelo V, o V pelo F, o S pelo Z e o P pelo B. A língua presa. Pessoas que estão falando e não conseguem articular direito e fica aquele som. Às vezes a pessoa até baba, acontece isso, né? Da pessoa não conseguir, a palavra não sai, ele tem a língua presa. Isso é um problema físico, né? E precisa realmente de um fonoaudiólogo para ele fazer exercícios, se não for um caso de cirurgia, para que ele faça exercícios para liberar, ou seja, amadurecer esse aparelho fonador. E a respiração irregular. Quando há uma respiração irregular durante a fala, a criança tá lendo e está ficando cansada, ela não consegue ter o controle da respiração enquanto fala. Isso também é um momento ali onde você observa que as crianças precisam da ajuda de um fonoaudiólogo. Mas você não dá diagnóstico, tá? Você apenas sinaliza para que procure. De repente é só uma observação tua e não tem muito sentido. Às vezes não aconteceu, na verdade, às vezes a criança tem um pouco mais de preguiça na fala, né? No desenvolvimento da fala. Vamos falar das onomatopeias. O que é uma onomatopeia? É toda palavra criada para representar um som. Isso a gente vê quando você está trabalhando as junções, lá na educação infantil, ou no primeiro ano, quando você está alfabetizando, que você dá o alfabeto, as vogais, depois as consoantes, ou quando você dá o alfabeto de uma forma geral, com as sílabas simples e complexas. E você dá as junções, né, das sílabas, né? Por exemplo, você está trabalhando a fala do cachorro, uau, uau, miau, a fala dos animais, a gente vê muito isso. E quando está contando uma história, por exemplo, da Branca de Neve e Sete Anões, que tem lá o Atim, por que o Atim? Porque ele vive espirrando. E hoje a gente tem a fala ali nas redes sociais do kkkkkk, o toque-toque que sinaliza alguém batendo a porta, pô, que é aquele, né, que tá uma briga lá, isso, né, pô, sniff, sniff. O que é o sniff, sniff? Sniff, sniff a fala quando alguém está chorando, significa que alguém está chorando, e por aí vai. É uma figura de linguagem que imita, por meio de fonemas ou palavras, os mais diversos sons e ruídos existentes no mundo, como sons de objetos, seres humanos, animais e fenômenos da natureza. A onomatopeia é também designada como figura de som por imitar de forma escrita a sonoridade produzida por pessoas, objetos, animais e sons da natureza. Aí eu trago para vocês aqui 4 categorias de onomatopeias. Por exemplo, as onomatopeias, tem muito mais, tá? Eu fiz apenas um recorte. As onomatopeias produzidas por pessoas, né? De sons produzidos por pessoas. Af, quando você fala assim, af, está cansado, está com raiva, está com tédio, está entediado, né? Aí você fala, af,
Lembrando que o AF, gente, vem de Ave Maria, né? Então, a gente, nesse linguajar nosso, é tudo muito popular e a gente vai criando novos verbetes, a nossa fala vai mudando muito de acordo com a região e com a nossa cultura. A nossa linguagem muda, né? O linguajar, o sotaque, de acordo com a regionalização. Aí o ave de Ave Maria se tornou o af. Meu Deus, o ai, simboliza dor. Atim, espirro. Bu, vômito, né? Brr, quando você quer vomitar. E aí, quando você está a fim de. Você faz aquela brincadeira, aquela pessoa falou uma bobagem, você. Aí mete o dedo na boca. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O que é o blá, blá, blá? Aquela conversa mole, né? Aquela conversa chata, entediante. Bu, susto. Brr, quando você está com frio. Brr, isso tudo nós emitimos. Esses sons nós emitimos. O buá significa choro, o arroto, né? O som do arroto. E engraçado que os tradutores trabalham muito isso, né? O zumbido, cough, tosse, fio. Tá dizendo que aquela pessoa é bonita, tá assoviando para ela. Glub, tá bebendo. Você pode trabalhar essas onomatopeias, que são sons produzidos por pessoas, né? As onomatopeias de sons produzidos por objetos, bang, bang, tiro, bibi, buzina, blém, blém, batelada de sino, bum, bomba, boom, explosão, cataplan, queda de algo brusco. Globo, a gente tem o plim-plim, né? Aquele barulhinho daquele globo, né, que aparece nas chamadas. Clique, uma máquina fotográfica, né? O som de uma máquina fotográfica. Quando está tirando uma foto. Crash, uma batida. Crash. Croque, quebrar ou repartir algo. É o croque-croque, quando você está mastigando aqueles biscoitinhos. Ou a batata frita. Ding-dong, campanha. Fom-fom, buzina. Buzina tem também esse significado. Onomatopeias produzidas, de sons produzidos, peço perdão que está ali repetido, não vi, tá? Às vezes eu erro, né? Normal. Às vezes não, eu tenho errado muito. O au-au. Todo mundo já sabe que o au-au é cachorro. Au, au. Lobos, bé, bode, cabra, cabrito, zzz, abelha, cococó, galinha, e cocoricó é o galo. Cri-cri é o grilo. Até as pessoas, quando a gente fala que ele é chata, ô pessoa cri-cri, é porque aquele barulhinho chato do grilo. Croque-croque, sapo, rã, perereca. Elefante. Essa para mim já é nova. Glu-glu-glu, peru. Gri-gri-gri, grilo ou cigarra. Mé, ovelha. E as onomatopeias de sons produzidos pela natureza. Cabrum, ou seja, o trovão. Chuá, uma onda, né? Barulho de água. Chuá, uma cachoeira. Pim, uma gota. Pim-ping, chuvisco. Eu estou falando assim muito rápido, mas a gente pode, na verdade, enfeitar a nossa fala, né? Então, essas são as onomatopeias e tem muito mais, a lista é enorme. Eu apenas trouxe algumas para vocês identificarem as categorias. Elaboração de textos, que a gente também chama de produção textual, que nada mais é do que a redação. Para aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas no dia a dia, o caminho atual é enfocar o desenvolvimento dos comportamentos leitores e escritores. Lembrando que todo leitor ele está diretamente ligado ao escritor. É uma via paralela. Esse barulho todo foi um caderno que caiu. Desculpa. Esse não está nas minhas onomatopeias. Caiu aqui. Não estava no script. Ou seja, levar a criança a participar de forma eficiente de atividades da vida social que envolvam o ler e escrever. Noticiar um fato no jornal, ensinar os passos para fazer uma sobremesa, argumentar para conseguir que um problema seja resolvido por um órgão público. Cada uma dessas ações envolve um tipo de texto com uma finalidade, um suporte, um meio de veiculação específicos.
Conhecer esses aspectos é a condição mínima para decidir, enfim, o que escrever e de que forma escrever isso. De que forma fazer isso? Fica evidente que não são apenas as questões gramaticais ou notacionais, ou seja, a ortografia, que ocupam o centro das atenções na construção da escrita, mas a maneira de elaborar o discurso. E é por isso que, antes de a gente ensinar o aluno a produzir um texto, ele precisa conhecer o tipo de texto que ele vai produzir. E é por isso que a gente está trabalhando diversos gêneros textuais. A produção textual ou a construção textual existe de várias formas, né? Posso construir um texto. Eu posso fazer um texto oral? Posso. Eu posso fazer um texto não verbal? Posso. Através de imagens. É um texto. Eu estou passando uma informação. E aí eu trago ali essa imagem que tem um livro didático, ou seja, um atlas. Eu tenho um tablet, ou uma... Como é que é o nome desse aparelho, gente? Que você usa para ler livros. Esqueci agora. Esqueci, né? O tablet não. Meu filho tem um. Depois aí eu vou me lembrar. Alguém... Eu lembrei, meu celular que caiu. O celular caiu. Quando eu estou na dúvida, eu pergunto para o Google. Esse aparelhinho aí que a gente usa para ler livros. Depois eu vou me lembrar aqui. E vou consultar aqui o meu Google. Uma lista telefônica que a gente quase não vê mais, isso praticamente não se usa, porque você vai na internet, tem tudo, né? Hoje você nem usa mais, você nem anota mais o número, você grava lá no seu celular. Para produzir textos de qualidade, seus alunos têm de saber o que querem dizer, para quem escrevem e qual o gênero que melhor exprime suas ideias. A chave é ler muito e revisar continuamente. Para que você aprenda a escrever, você precisa ler. Isso é fato. Ninguém consegue se tornar um escritor de excelência se não tiver uma leitura contínua, constante. É preciso ler. É importante que a gente leia. Eu não gosto de ler. Já ouvi isso várias vezes. Gente, não é questão de gostar ou não, é questão de necessidade. Tá? Então, gostando ou não, faz parte da nossa vida. Kindle, o nome desse aqui, para leitura, Kindle. Então, gostando ou não, a gente precisa ler. A gente precisa estar sempre se atualizando. Bom, para aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas no dia a dia, o caminho atual é enfocar o desenvolvimento dos comportamentos leitores e escritores. Ou seja, levar a criança a participar de forma eficiente de atividades da vida social, que envolvam ler e escrever. Não tenho a impressão de que eu já coloquei essa frase ali? Bom, noticiar um fato no jornal, ensinar os passos para fazer uma sobremesa. Coincidentemente, é isso mesmo, gente. Eu vou precisar corrigir isso aí, porque é o mesmo texto que está lá atrás. Peço desculpas a vocês, eu vou alterar isso aí. E aí eu vou gravar depois, porque está igualzinho lá. Peço desculpas a vocês. Bom, mas olhando para essa imagem aqui, eu observo que eu tenho um formato, um modelo, um template, para ensinar o meu aluno a escrever um texto, que vai começar lá no título. E depois vem os parágrafos, porque a parte textual, ela começa nos parágrafos. Nós temos o primeiro, o segundo, o último parágrafo. E aqui também eu trago para vocês como que eu posso finalizar o meu texto. Ensinar o meu aluno a concluir um texto. Eu posso utilizar os termos foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, eu estou finalizando o meu texto. Lembrando que a gente pode iniciar. Aí vocês até reclamam, professora, quantas linhas eu tenho que escrever? Quanto mais você lê, mais você tem ideias.
Agora, por exemplo, determinados concursos que vocês vão fazer, eles limitam o número de linhas ou de páginas, né? E aí você tem uma dificuldade enorme, às vezes, para escrever 10 linhas, que medirá 50. Então, o hábito da leitura, ele vai casadinho com o hábito da escrita. Um não se desvencilha do outro, certo? O primeiro passo, quando você vai produzir um texto com seus alunos, solicitar que os alunos produzam um texto, é conhecer os diversos gêneros textuais. Estou frisando isso. Mas é preciso apresentar aos alunos os recursos discursivos, textuais e linguísticos dos gêneros textuais. Por isso, por exemplo, os contos de fadas, os textos jornalísticos, as narrativas, as entrevistas, etc., para que sejam identificados os conteúdos trabalhados na leitura. E aí eu trago para vocês a foto de cartazes, né, de gêneros textuais, você encontra isso na internet, que você pode afixar no mural da sua sala, quando você está ensinando. Por exemplo, eu vi uma proposta de uma professora, ela trabalhando os portadores de textos, ou gêneros textuais, como você queira chamar, ou como o Bakhtin vai dizer, os gêneros discursivos, ela colocava uma faixa na parede, e conforme ela ia trabalhando esses gêneros textuais, ela ia fixando. Por exemplo, se ela estava trabalhando carta primeiro, então ela trabalhava diversas formas ali, a carta, colava. Depois ela ia trabalhar notícia. Então, tudo que ela podia trabalhar de notícia, ela colocava ali aquela imagem, a folha, né? Esse cartaz da notícia. E por aí vai. Então, era uma forma dela lembrar ao aluno que ele já passou por aquele caminho, que ele já conheceu aquele gênero. Então, nós temos a carta, notícia, crônicas, reportagem, poemas, receitas, contos, biografia, bula, autobiografia, que é a biografia da pessoa, né? Quando você mesmo cria a sua biografia. O diário, as lendas, as memórias, as adivinhas e os mitos. Lembrando que a gente está no mês do folclore e a gente trabalha mitos, adivinhas, lendas, né? Bulas, a gente quando fala da receitas, pode trabalhar remédios, né? Remédios, ervas medicinais. Então, isso aí já é uma dica para vocês que vão montar o mural. Bakhtin, que é um estudioso da linguística e dos discursos, dos gêneros textuais, da criação, ele vai falar muito dos textos que são produzidos, né, pela criança, pelo aluno. Ele aborda muito essa questão também da oralidade, da escrita, da leitura. Ele diz que os gêneros textuais, ou gêneros do texto, são também chamados de gêneros do discurso, são os textos criados na e pela sociedade, ao longo de sua história, em atendimento às necessidades de comunicação que foram surgindo, né, que vão surgindo. Toda comunicação se dá por meio de um gênero textual. Hoje nós temos a internet, que traz uma gama de informações através de blogs, dos canais do YouTube, das diversas redes sociais. E aí você tem esses gêneros textuais em larga escala de uma forma virtual, né? De uma forma online. E é um novo tempo, é uma nova sociedade. Percebam que o que o Bakhtin está falando para a gente aqui é que é de acordo com a realidade daquela sociedade, de acordo com a necessidade que essa sociedade tem de transmitir conhecimento, de transmitir informações, saberes. E esses textos, esses gêneros, esses discursos, eles foram sendo criados e disseminados dessa forma. Houve um tempo muito bonito, romântico, dos saraus, onde as pessoas não tinham TV,
e era recitado poesia, as pessoas se encontravam para recitar poesia, saraus, recitais, e também teve as músicas eram tocadas no violão, as capelinhas, não tinha toda essa estrutura de shows. Então era tudo muito assim, com pouca gente, sabe? Não é igual você vai num show e aquela confusão, muita gente, muitas vezes você não entende. Eu, particularmente hoje, não gosto de música alta e não gosto de barulho, de muita gente. Eu prefiro lugares mais calmos, mais tranquilos, porque a comunicação, para mim, hoje, ela se faz de uma forma mais silenciosa, menos barulhenta. E eu compreendo melhor o outro e o outro me compreende. Quando a gente está naquela agitação, para mim não rola. Tem gente que consegue, mas comigo não rola, tá? Sugestões de gêneros textuais também vai muito da nossa idade. A gente vai cansando de barulho, de muita informação, de muitos discursos, muito blá blá blá, muitas falas sem uma coisa mais. Enfim, discursos vazios. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não gosto de determinados ambientes onde as pessoas falam e não dizem nada. Eu gosto muito de conteúdo. Por isso que eu evito determinadas religiões, determinadas rodas de conversa, embora eu seja eclética, embora eu seja uma pessoa de ouvir de tudo, de falar um pouco de tudo, mas eu evito locais muito cheios, sabe? Até porque hoje as pessoas têm uma mania absurda de querer mostrar a sua verdade como única e verdadeira nesse mundo. A sua opinião é a que vale. E eu particularmente detesto isso. Bom, sugestão de gêneros textuais para interpretação e produção de texto. Eu trago aqui, e aí está lá nas referências, né, um site, prints, né, de um site, que você pode trabalhar os diversos gêneros textuais. E, inclusive, é uma das nossas atividades, é uma das atividades lá que eu coloquei para vocês. É uma charge, né? O que é uma charge? É um desenho humorístico, com ou sem legenda, balão ou encontrado em jornais, ou balão encontrado em jornais e revistas, tendo como tema algum acontecimento atual. Observe a charge e interprete o que ela quer dizer. Por favor, quero todos os livros que tiver sobre alimentação. Né? É uma forma de você... Aí a mulher fica assim, nossa, todos? Né? Ela fica até assustada. Quem é essa pessoa aí, gente? Quem é essa personagem? É a comilona da Magali, né? Essa é uma charge, né? Ou seja, faz você rir, porque você sabe exatamente quem é a Magali. Quem não sabe, não leu a Turma da Mônica. Quem não leu História em Quadrinhos com a Turma da Mônica, as histórias do Maurício de Souza, não vai saber quem é a Magali. Tem uma outra que é o anúncio, né? E aí eu trago essa sugestão. A gatinha de estimação de Joana desapareceu. Complete o anúncio abaixo, utilizando as palavras em destaque. Rápido, gatinha, telefone, pretas e belinha. E aí você vai preencher esse anúncio. Gratifico a quem encontrar minha, né, que pode ser minha gatinha branca com manchas pretas, que atende pelo nome de Belinha. Comunique-se pelo telefone, tal, o mais rápido possível. Também uma sugestão para você trabalhar interpretando, ao mesmo tempo que esse meu aluno está criando um texto, ele está interpretando, né? Nós temos também a propaganda eleitoral, muito comum a cada dois anos, né? Municipais, estaduais e federais, a gente vem com aqueles panfletos que são distribuídos, que surge uma cidade, que é também um recurso que você pode utilizar. E aí você, né, pode criar a interpretação uma proposta de interpretação desse santinho aí, dessa propaganda.
De que tipo de propaganda de que tipo é esta propaganda? É uma propaganda eleitoral, né? Para que ela serve? Qual o público-alvo do anúncio? Ou seja, são os eleitores. Qual o slogan da propaganda? O que é o slogan? Ou seja, o que ele coloca lá para você lembrar que é ele? Ele diz assim: vote Tiririca, pior do que tá não fica. Essa frase, esse jargão ficou famoso, né? E muitas pessoas, muitos críticos políticos aí da política lembram desse caso aí. Para quem não lembra, o Tiririca era um palhaço de circo que ficou famoso na USBT e depois veio candidato federal, né? E foi eleito. Qual o slogan da propaganda? Qual veículo de comunicação está sendo usado para a divulgação deste produto? Enfim, ali está formas de interpretar. Então, ao mesmo tempo que o meu aluno está interpretando, ele está escrevendo, ele está aprendendo sobre os tipos de gêneros textuais, né? E é um gênero textual. Você pode aproveitar isso e criar na sua sala, por exemplo, um representante para a turma. Qual é a proposta dele? O que ele pretende fazer para melhorar? Boa ideia, porque a gente está para escolher monitores de turma lá na minha escola, eu vou aproveitar isso, né? A história em quadrinhos, ou seja, o HQ, tem uma história, né? Tem as tirinhas aí, e aí o aluno vai fazer a análise literária dessa tirinha. Não consigo ler aqui. Não consigo ler porque está no primeiro quadrinho. Estou velha mesmo, não esqueço. Só consigo ler, eu não consigo. O segundo diz assim: o meu produto interno bruto foi enorme. Não consigo ler o que está na primeira ali. Não consigo. Aí fala ali, o local em que se passa, o local onde se passa a história, personagens da história. Observando o primeiro quadrinho da tirinha, porque o Bocão sai do banheiro com a mão no rosto. No segundo quadrinho, realmente não, tá até meio difícil para eu entender. Cuidado, maluquinho, não entra ainda não. Agora eu entendi. No segundo quadrinho, o Bocão faz uma advertência maluquinho. Que advertência foi essa? Ao ser advertido por Bocão, o menininho maluquinho entra no banheiro. Que explicação Bocão dá ao maluquinho para não entrar no banheiro? A expressão produto interno bruto, no terceiro quadrinho, dita por Bocão, refere-se ao pum que Bocão soltou no banheiro, as necessidades físicas que Bocão fez no banheiro. Aí vocês... agora depois é que a gente vai entendendo. No terceiro quadrinho, o que significa a expressão corporal do menino maluquinho? As tirinhas têm semelhanças com as histórias em quadrinhos. Elas possuem, no máximo, aqui na verdade, a história em quadrinho ela é completa, que seria uma tirinha, tá? Porque é só uma tira de uma história em quadrinhos. Qual o humor da tirinha acima? Como você avalia o humor da tirinha? É um pouco engraçado? É engraçado ou é muito engraçado? Isso aí é a visão, a percepção do aluno. Ele quem vai responder como você entende. Gente, só lembrando o seguinte, quando você pede para o aluno dar a sua opinião, nunca diga que é errado ou certo. Ok. Então, você entendeu a proposta dele. Quando a gente não entende, vocês percebam que quando eu corrijo as atividades de vocês, que é uma atividade discursiva, eu coloco lá ok. Não pode ser certo nem errado, é a sua opinião. Eu vou considerar a sua opinião. E quando eu não entendo o que está escrito, eu sinalizo, eu circulo, ou quando destoa totalmente do que foi solicitado no enunciado, eu escrevo lá que não ficou claro, que você não compreendeu. Porque, por exemplo, se eu pergunto para você o que significa a palavra, o que significa, qual a intenção do gênero textual charge? Ou qual a intenção de um conto? Ou, por exemplo, eu dou um conto e aí eu pergunto para você em qual cenário foi criado esse conto? Aí você vem com uma resposta que não tem nada a ver. Aí sim você fugiu totalmente à questão, ao que a questão pedia. Histórias em quadrinhos. Ali era tirinhas, tá, gente?
coloquei como história em quadrinhos, mas era tirinhas. Escreva nos diálogos, os diálogos nos balãozinhos e complete a história. Então, aqui você vai criar uma história a partir das imagens. Você vai transformar um texto não verbal em um texto verbal. Até aí você está vendo a imagem. Ali, por exemplo, eles, né, podem estar tirando para o ímpar ou conversando sobre de que forma, quais vão ser as regras. No outro, eles ali, quando o balãozinho ele vem pontilhado, é porque eles estão falando baixo, estão cochichando. Aí depois ali, quando vem o balãozinho com essas bolinhas, é porque eles estão pensando. E quando vai, de novo, ali, ó, pontilhado, que eles estão falando baixo. Então, ali você cria a sua... Isso você explica para o teu aluno, tá? A narrativa. Invente uma história usando algumas das expressões abaixo. Não se esqueça de dar um título para ela. Observem que nessa proposta aqui de produção textual, eu dou eu dou ferramentas, eu dou ideias, eu levo recurso, eu levo palavras para que o meu aluno construa o seu texto. Tem um título, vai criar um título, aí começa o texto. Não quis acreditar. Eu comecei a... Aí você vai lá. Um marciano, um cachorrinho abandonado, um passarinho, ou você começa a escrever. Eu comecei a andar, procurar um marciano, ou procurar um fantasma, procurar um passarinho. Isso aí vai da criatividade do aluno. De repente, um marciano apareceu, encontrei um cachorrinho abandonado, encontrei um botão de rosa, uma gota de chuva caiu na minha cabeça, e por aí vai. Quando acordei, um fantasma estava na minha cama, achei um passarinho, ou um passarinho estava na janela, enfim. Mas são palavras que vão ajudar o aluno a escrever um texto, para você criar uma narrativa. Por que narrativa? Porque você está narrando uma história. Você está narrando, está criando um discurso narrativo. Tem a carta, que quase não se usa mais, mas que é um gênero textual de uma determinada época. Quase não se usa mais, mas ela não deixou de existir, tá? A gente recebe muita carta de cobrança, mas as cartas existem. Ela tem que ter o local e a data, a saudação, o assunto, despedida e assinatura. Quando você faz um e-mail, embora você não coloque local e data, porque já está lá registrado no seu e-mail, você coloca a saudação, o assunto, se despede e assina. Em redação técnica, nós utilizamos lá nos ofícios, nas circulares, temos essa estrutura aí do texto. E tem o envelope, que é utilizado, onde é bom que a gente trabalhe com a criança, porque eu já fiz isso para os meus alunos saberem o endereço onde eles moravam. Você pode trabalhar isso em geografia, tanto em geografia quanto em língua portuguesa. Os meus alunos não sabiam a rua em que moravam. Então, eu trabalhava isso através de carta. Vamos lá, você vai mandar uma carta para você mesmo, com o endereço de onde você está, onde você está. Você está na escola, então o seu destinatário é a sua casa. Você vai mandar para você mesmo, para sua mãe, para seu pai. Então, você tem que ter o endereço, inclusive, principalmente com o CEP. E eu colocava as cartas no correio. Isso é uma sugestão, tá? Ninguém faz. Você não é obrigado a fazer isso, não. Se tem 40 alunos, vai botar carta no correio para 40 alunos? Aí, né? Ou então você pode criar uma caixa de correio na sala, na escola mesmo, e criar ali um endereço fictício para que o aluno encontre, receba aquela carta. Você pode fazer isso dentro de sala, escrever ou de forma anônima, nem utilizando, com todo cuidado para que não haja palavras. Tem que fazer a correção do texto do aluno. Antes do aluno colocar aquela carta no envelope e selar e fechar, você precisa revisar esse texto. Mas é uma proposta para você trabalhar o endereço, a localidade onde esse aluno reside, né? Bom, então é isso. Gente, nos vemos no sábado.
Se alguém tiver dúvida, me procure, tá bom? E na próxima aula vamos falar sobre parlendas. Mas eu vou acrescentar mais um conteúdo lá, até falei isso em sala, vamos falar das fábulas também. Tá bom, pessoal? Então, até breve.